Quem vai dar palestra é o Dr. Lawrence Garcia, que é ortopedista e traumatologista, e vai falar sobre dor e espiritualidade, certo? Então eu gostaria de convidar aqui para frente o Dr. Lawrence. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, agora sim. Então, é uma tarefa árdua para mim substituir o Dr. Jorge Dyer, lá de Goiânia, que iria falar conosco sobre a psiconeuroimunologia, né? Mostrar as evidências que tem por aí em que a fé, essa espiritualidade muda o eixo lá do hipotálamo, vai melhorar o nosso sistema imunológico, vai organizar melhor o sistema endocrinológico. E houve no início da organização desse simpósio, a possibilidade da gente fazer uma abordagem de dor e espiritualidade, ver o que a ciência tem mostrado para nós. A doutora Patrícia Milazzo, que é uma médica algologista, né, anestesiologista, que trabalha no Hospital do Câncer e coordena o ambulatório de dor oncológica, que eu acompanhei, e hoje a gente tem um grupo lá no Hospital do Câncer. Ela iria fazer essa palestra que eu vou fazer hoje para vocês. Só que ela não pôde, então acabou que as coisas foram se direcionando para a gente estar hoje aqui falando desse assunto com vocês. Então, dor e espiritualidade. Nós vamos fazer uma exposição que vai ter 3 momentos. Um primeiro momento de definições, um segundo momento em que a gente vai mostrar evidências e depois talvez elaborar uma conclusão. Não tenho nenhum conflito de interesses para estar aqui falando com vocês. A dor, ela foi durante muito tempo na medicina negligenciada como uma entidade patológica. Nós sabíamos que sentíamos dor porque existia uma doença que provocava essa dor. E o foco da atenção dos tratamentos era direcionado para tentar descobrir que doença é essa e extirpar essa doença. Só que os estudos, a observação da dor foi mostrando que as características desse sintoma mudavam muito de pessoa para pessoa. E pessoas tendo a mesma doença da outra, elas tinham uma dor, um comportamento álgico muito diferente entre si. Então, a mesma doença, o mesmo problema provocava nuns um perfil, uma característica de dor exacerbada, e noutros aquele problema não dava tanta dor, as queixas eram diferentes. Esse seria o pai do tratamento moderno da dor. Dr. Joseph Bonica, ele sai da Itália no pós-guerra, vem para os Estados Unidos, e aqui na América ele desenvolve as chamadas clínicas de dor. E começa a observar as características individuais das pessoas, dos pacientes que tinham dor, principalmente as dores crônicas, né, que são aquelas que duram mais de 3 meses. A Bonica funda a IASP, Associação Internacional para Estudo da Dor. E definem a IASP que dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano real ou potencial de tecidos. Ou seja, dor é algo que se sente fisicamente ou emocionalmente, e é algo desagradável. Essa é a definição de dor. Então, continuando nas definições, para a gente relacionar dor com espiritualidade, é preciso também entender o que é espiritualidade. A Luana mostrou isso para nós, Dr. Carlos Ueira também. Essa é a definição do Handbook of Religion and Health, que é o livro do Koenig, que foi falado dele aqui. É um dos maiores pesquisadores nessa questão de espiritualidade e religiosidade. E eles definem a espiritualidade como uma busca pessoal para compreender as questões fundamentais sobre a vida. Ou seja, o sentido da vida e sua relação com o que é sagrado e transcendente. Eu diria que as palavras sagrado e transcendente são muito importantes na definição de espiritualidade. E essa definição é a definição científica. Eu acho muito importante que nós, enquanto terapeutas de um lado ou pacientes de outro, saibamos
entender o que é essa definição. Porque às vezes eu vou ler um trabalho, eu vou ver evidências científicas e vou lá ver que a espiritualidade melhora a imunologia. Mas que espiritualidade é essa? Do que se está falando? Então, está se falando de mecanismos pelos quais você mede, você entende como uma pessoa entende o sentido da vida e o que ela pensa do que é sagrado e transcendente. Esse ato de transcender, de imaginar que somos algo além de matéria, de um corpo físico, é dentro da espiritualidade. E como a Luana disse mais cedo, é muito difícil definir e medir isso, apesar de já existirem instrumentos. Bom, no campo da pesquisa, como se tem observado essa questão da espiritualidade? Como eu disse, é difícil definir isso, é muito pessoal, é uma busca pessoal, mas a espiritualidade pode ser medida através de uma religião, de princípios éticos, morais, de relação que aquela pessoa tem com o que é sagrado, através do padrão de orientação de uma religião. Então, a religião não necessariamente promove obrigatoriamente a espiritualidade. Às vezes eu participo de uma religião, sigo aquelas cerimônias, os cultos, mas aquilo não entra em mim. Eu não consigo entender ou pensar sobre o que eu vou fazer da minha vida, sobre aquilo que eu estou fazendo com o próximo, sobre questões que envolvem amor, perdão, que seria, conforme Gordon Allport, a religiosidade extrínseca. Eu participo do grupo religioso, mas eu não estou dando a mínima para aqueles princípios éticos e morais que aquela região aborda. Então, mas a religião, sem dúvida alguma, é um mediador da espiritualidade. A gente ouve falar de Deus, de alma, onde? Geralmente são nos templos, nos centros religiosos. E também aspectos positivos psicológicos e de caráter. Os psicológicos seriam aqueles como ter propósito e significado na vida, pensar, filosofar sobre a vida, ter uma estima, um ânimo para viver, otimismo. Como que se mede otimismo? Dentro da ciência, isso está no contexto de espiritualidade. Quando você vai fazer um trabalho científico, você quer medir otimismo no seu paciente, acaba caindo aqui. E nas características do caráter, você vai encontrar a indulgência, que é compreender o defeito do outro, a gratidão, o altruísmo, a caridade, enfim. Isso é possível de se medir, existe ou não? Isso existe, isso faz parte do nosso dia a dia. Nós somos seres interdependentes, né, uns dos outros. Então, o que tem acontecido, como a Luana mostrou, esse monte de trabalho que vem sendo lançado aí desde do século passado, é para tentar medir essas características que todo mundo tem, em algum grau, e ver se essas características mudam a nossa saúde. Alguns instrumentos para medir essa espiritualidade. Um deles é a própria definição, aquelas definições de religiosidade organizacional, como já foi dito aqui, que é a frequência da pessoa no centro religioso. A religiosidade intrínseca, que é a forma com que a pessoa entende aqueles ditames religiosos e as pratica. Ou seja, exemplo, eu frequento uma religião, como foi dito na mesa hoje mais cedo, que vê as consequências maléficas do uso do álcool. E eu utilizo aquilo que aprendo nos meus debates da minha religião e diminuo o consumo ou paro de usar o álcool. Óbvio que eu vou ter um benefício de parar ou diminuir o consumo. E isso vale para qualquer outra droga. Vimos aqui agora há pouco o Rodolfo falar do cigarro. Então é um meio, um mecanismo em que a religiosidade pode melhorar a nossa saúde. Então você pode usar escalas, várias que tem, né? Aqui são alguns exemplos, não vou ficar entrando nisso, mas é só para vocês verem que já existe validados na comunidade científica
publicados em revistas esses instrumentos. Como que tem sido agora, mais especificamente, esse paradigma e essa visão da dor nos últimos anos? A dor, ela passa por um processo que vem de um paradigma biológico, reducionista, onde você só entendia que você tem um estímulo, pisei numa agulha, num prego, é um estímulo. Sobe através de uma transdução, aquele sinal mecânico vira um impulso nervoso, conduz esse impulso por nervos, é a transmissão, esse nervo chega na medula espinhal e vai ao cérebro ser lido, e aí eu falo, ai, eu percebo a dor. Esse seria, de uma maneira simplificada, o que se entendia sobre dor. Com o passar do tempo, e principalmente após esse trabalho dos psicólogos Patrick Wall e Donald Melzack, que ganharam inclusive o prêmio Nobel com esse trabalho dos portões da dor, eles perceberam que alguns aspectos outros conseguiam alterar essa intensidade de impulso. Então tem coisas que eu posso fazer que mesmo eu tendo o estímulo de pisar num prego, eu consigo reduzir essa intensidade da dor na minha leitura cerebral. Uma coisa que é já conhecida da ciência é os estímulos mecânicos. Se você toma uma pancada no braço e faz uma massagem, usando outros canais de estímulo, como o do tato, você inibe essa dor, porque lá na medula você tem interneurônios que vão ser ativados e inibir a dor aqui nesse momento, quando a dor chega na medula. Depois, outro modelo reconhece que o ambiente e as questões culturais e sociais também interferiam na dor. O Bonica tem um trabalho muito interessante, onde ele compara o efeito da dor em comunidades religiosas mais ortodoxas, como a comunidade judaica, e uma comunidade, vamos dizer assim, mais espiritualista, como os orientais. É diferente. A intensidade da dor nos ortodoxos, nos mais rígidos, é maior. A tolerância da dor nessas comunidades parece ser menor. Eles sentem mais dor, necessitam, nos trabalhos de Bonica, de uma dosagem maior de analgésicos. Então foi quando surgiu o paradigma que saiu do físico, biológico, passou pelo psicobiológico e agora seria biopsicossocial. E nos trabalhos dessa moça aqui, ó, a Cicely Saunders, que foi uma pioneira no estudo da dor em comunidades passando por cuidados paliativos no tratamento da dor oncológica, ela percebeu que existia mais um mecanismo, que era o espiritual. Quando eu digo aqui espiritual, eu estou falando daquela definição de espiritualidade, que é as questões relacionadas ao sentido da vida, a proposta que eu tenho para viver e como eu me identifico com essas questões. Então, ela percebeu que quando as pessoas tinham uma busca pela paz, uma busca pelo bom convívio com os outros, que eram aqueles pacientes que mesmo numa fase terminal tinham resignação, faziam orações, eles tinham uma evolução diferente. A necessidade de medicação era diferente do que aqueles que não tinham vínculos religiosos ou espiritualistas. Então ela começou a desenvolver uma pesquisa, um projeto de vida trabalhando essa questão. E hoje, esse slide aqui, essa figura é tirada da revista Pain Medicine, e é um trabalho científico que fez uma revisão. E hoje o paradigma da dor é esse. Ele é bio, psico, sócio, espiritual. Seria interessante que todas as vezes que o paciente fosse ao médico ou ao terapeuta, a gente conseguisse abordar dessa forma. Que a gente conseguisse elencar situações físicas, ou seja, é preciso sim fazer os exames, né? Eu como ortopedista, lógico que tenho que fazer o exame, investigar se tem realmente algum processo físico grave que precise de cirurgia ou não.
Mas eu não posso negligenciar, segundo o novo paradigma da dor, as questões psíquicas. As questões sociais. É diferente você ler a dor numa mãe que tem um filho usuário de drogas do que numa outra que não tem. Porque aquele peso social que acarreta numa desagregação psicológica vai interferir na produção neuroquímica cerebral e vai alterar tudo. Então, como seria essa neuromodulação? A dor, então, tem essa característica de ter o estímulo, ele é transmitido e o cérebro lê. E a gente fala, ai. A partir daí, tem uma neuromodulação. A gente lança recursos para que nós mesmos, sem precisar tomar o analgésico, comecemos a mudar essa história da dor. É a neuromodulação. Eu produzo neurotransmissores que vão ativar certas áreas no cérebro, que vão inibir aqueles impulsos que estão, vamos dizer assim, piscando, saltitando no cérebro, nas áreas que leem e interpretam a dor. Então, os recursos hoje, na evidência científica de neuromodulação supraespinhal, porque existe uma neuromodulação que acontece já na coluna, que é a teoria dos portões lá de Melza, que não vamos entrar nesses detalhes. Mas no nível cerebral, sabe-se que nós temos sistemas corticais e diencefálicos. O que seria isso? Corticais são aqueles sistemas da cognição, do raciocínio. Então, eles já estão mostrando que dependendo da forma com que eu penso, com que eu raciocino, com que eu faço análise, eu consigo ativar áreas cerebrais que vão inibir as áreas da dor. E diencefálico, o diencéfalo se relaciona com as emoções. Então, a forma com que eu me emociono diante da dor também interfere. Nós vamos ver que terapias baseadas em meditação, por exemplo, que tem na sua essência um caráter de propor ao meditador a aceitação. E é possível você trabalhar isso na dor, propondo para o paciente que não se rebele contra a dor, que utilize de recursos de maior raciocínio para lidar com a dor. Isso tem um efeito inibitório e a dor é tolerada e às vezes diminui de intensidade. Ainda tem um sistema opioide endógeno, que todo mundo já ouviu falar, as encefalinas, por isso que a gente sai correndo igual doido e de repente para de doer tudo e você sente um bem-estar enorme, né? Tem aí o runner's high, né? Que é aquela onda que dá dos corredores, virou moda correr. O consultório está cheio de gente com lesão de joelho. E o sistema nervoso inibitório descendente, que vem trabalhar com a noradrenalina e a serotonina, que já foi falado aqui. A serotonina ela é muito importante na inibição da dor. E a gente sabe que a serotonina, da mesma forma que regula a dor, ela regula o humor. Por isso que o deprimido tem tanta dor. E às vezes o que vai dar diagnóstico da depressão é a dor. O paciente está com uma dor nas costas 3, 4, 5, 6 meses. Ele não sabe o que faz, ele já passou por 10 médicos, reumatologista, ortopedista, ele está com depressão. Serotonina está baixa. Você deu anti-inflamatório, você deu analgésico, ele não melhorou. Você deu um antidepressivo, ele sarou, resolveu. Essa frase é interessante nesse mecanismo diencefálico. É tirado do Tratado de Anestesiologia. A ansiedade tem um grande efeito sobre a atividade hipotalâmica, que é onde se lê a dor, com repercussões que podem ser maiores do que as induzidas pela nocicepção. Nocicepção é o estímulo, é o prego. Pisei no prego, ativei nociceptores. Às vezes, a lesão do prego é um buraquinho pequeno, mas o ansioso vai sentir uma dor de um buracão grande. Então, ele vai como se amplificasse a dor. E é o que acontece hoje nas chamadas síndromes de sensibilização central. Fibromialgia, síndrome miofascial, cefaleia tensional e por aí vai. Você vai, faz um monte de exame,
faz ressonância, você não acha uma causa, faz biópsia, não acha. Bom, na literatura, a dor e a espiritualidade, até 94, não tinha trabalho nenhum publicado. E houve um aumento exponencial de indexações, de publicações e de citações. Então, aqui, ó, esse trabalho ele analisou de 94 a 2013, aumentou em muito as publicações que relacionam dor e espiritualidade. Então, esses estudos, não vou ficar aqui colocando todos, mas isso está no livro do Koenig, A Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Em relação à dor, os estudos mostram que as práticas espirituais melhoram a tolerância. Às vezes não mudam a intensidade, mas melhora a tolerância. As intervenções baseadas em meditação e mindfulness alteram a intensidade da dor. Dói menos quando eu começo a utilizar de recursos cerebrais outros para atuar nessa dor. Quando a meditação se vincula a um conteúdo espiritual, ela tem, segundo alguns estudos, um melhor resultado, e isso é estatisticamente significativo, do que a meditação não espiritual. E isso até ontem eu conversava com o Rodrigo, o que está surgindo muito aí nos ensaios de psicoterapia? Você tem um modelo de psicoterapia, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. Quando você pega esse modelo e formata nesse modelo um caráter religioso, você encontra bons resultados ou até melhores das terapias. Resumindo, quando você vai explicar para a pessoa que ela tem que ter aceitação, que ela tem que ter paciência com a sua dor, que ela precisa ter esperança, e mostra isso para ela usando, por exemplo, Jesus, ela consegue ter uma compreensão igual ou até melhor do que quando você destitui, separa a terapia do conteúdo religioso. Então tem estudos que estão surgindo mostrando isso cada vez mais. Um estudo mostrou, por exemplo, que só a percepção que a pessoa tinha de entender Deus como bom e piedoso tinha uma dor menor, de menor intensidade do que aqueles que consideravam Deus rude e capaz de abandonar. Que é o que já falou-se aqui hoje do coping. Eu posso ter um coping negativo, uma estrutura de enfrentamento onde eu uso a minha religião para me entender como pecador, como mal, eu fiz um monte de coisa ruim, por isso eu mereço sofrer, eu não vou nem tomar o remédio. Isso é coping negativo. Mas quando eu entendo que existe um Deus, que Ele pode me ajudar, pelo menos o trabalho que avaliou dor lombar crônica, mostrou que esses pacientes tinham uma intensidade menor. Esse trabalho aqui avaliou a relação entre a religiosidade e a espiritualidade na saúde física, mental e na dor, em pacientes com dor crônica. Então, a amostra aqui, todo mundo tinha dor crônica. Então, foi avaliar o que tinha, usando aqueles instrumentos que eu mostrei, aqueles questionários, são questionários. Você chega para a pessoa, aplica um questionário e vê como que ela frequenta a religião, quantas vezes ela vai, como que ela faz, enfim, tem vários meios de você investigar religiosidade e espiritualidade. Depois você vai analisar as características, confrontar esses resultados com a intensidade da dor, e aí também tem um monte de instrumento que avalia isso. Então eles observaram que os pacientes com dor crônica, eles têm mais problemas de trabalho, de família, conjugais, financeiros, tendência a ações judiciais. E aumenta a chance de ter depressão em quem tem dor crônica de 50%. Ideação suicida com maior risco de tentativa e maior taxa de suicídio do que a população normal, perda do estímulo de continuar a viver. Isso tudo naquela comunidade de dor crônica. De uma forma talvez indireta, isso mostra para a gente porque a espiritualidade, a religiosidade, ela reforça tudo isso. Ela nos dá apoio para conviver melhor no trabalho, para levar uma vida familiar melhor. Isso é nos pacientes com menos religiosidade. Tá?
Então, o que eles mostraram? Que falta de perdão e enfrentamento religioso negativo pode servir como um impedimento para um funcionamento emocional saudável. Olha aí, linkando espiritualidade e um conceito, perdão, que está dentro desse universo da espiritualidade com aspectos emocionais. Não detectou uma relação direta, como eu disse, com a dor. Crenças religiosas e espirituais dos pacientes com dor aparecem de forma diferente em relação à população saudável. Existe uma diferença, que foi, por exemplo, detectada por Bonica, quando ele faz um trabalho comparando uma comunidade de judeus com orientais. Às vezes a gente brincava na semiologia, durante a faculdade de medicina. Quando chega um japonesinho de olho puxado, e ele fica caladinho, você aperta o abdômen dele assim, e ele fala só assim, ui, cuidado. Ele tem uma tolerância alta de dor. Às vezes tem um apendicite ali, e se você dá muito valor nesse ui, você pode comer bola. Ao passo que um outro da nossa tradição judaico-cristã já chega esperneando, fazendo aquele alarde todo, não tem nada. Né? Crenças espirituais, perdão, apoio de uma comunidade da igreja, podem agir como um mecanismo de proteção contra problemas de saúde mental. Isso tudo foi detectado nessa revisão de literatura, aliás, nesse trabalho com essa comunidade. Esse trabalho aqui eu achei ele muito interessante. Eu sou fã desse trabalho. O que eles fizeram? Eles pegaram uma comunidade, um grupo, melhor dizendo, de pessoas religiosas, mulheres católicas, 12. E pegaram um grupo de pessoas declaradamente sem religião, que não acreditavam em Deus, ateus. E levaram esses dois grupos para o laboratório. E fizeram 2 testes. Eles colocaram na mão dessas pessoas, na mesma mão, no mesmo lado, um eletrodo que ia dar choque. E, durante a aplicação do choque, eles apresentavam uma imagem. A primeira imagem que eles apresentaram foi uma imagem de uma pintura esse aqui é de Da Vinci. Uma mulher. E verificavam quando a imagem estava sendo apresentada por 30 segundos e ele lá tomando choque na mão, faziam uma ressonância magnética funcional, viam que área do cérebro que estava sendo ativada durante aquele momento, e também aplicavam uma escala de avaliação de dor de 0 a 100. Faziam isso no grupo A, religioso, no grupo B, não religioso. Depois, eles mostravam a imagem de Nossa Senhora, Virgem Maria. E faziam a mesma coisa, a ressonância magnética funcional do grupo não religioso e do grupo religioso. O que eles perceberam? Que, quando aparecia a imagem da mulher, a pintura de Da Vinci, nos 2 grupos não tinha diferença. Ele chamou a imagem da mulher de condição não religiosa. Quando aparecia Maria, ele chamou de condição religiosa. Então, era muito semelhante a leitura da área cerebral que estava sendo ativada quando era a outra mulher. Mas, curiosamente, quando aparecia a Virgem Maria, ativava-se uma área cerebral no cérebro das religiosas e não no cérebro dos não religiosos. Que área cerebral é essa? É isso aqui, ó, o córtex pré-frontal ventrolateral direito. Dá até uma trava na língua. O que se sabe? Que esse córtex, que essa região do córtex pré-frontal é uma região da cognição, da elaboração do raciocínio, do pensamento, da criatividade. E, quando essa região ativa, ela vai acionar neurônios que vão atuar inibitoriamente sobre áreas da dor. Isso já se sabe. Então, existe uma modulação descendente. Porque quanto mais na frente e mais alto está a situação
de funcionamento cerebral, a gente chama de superior. Quando vai descendo, a gente vai falando que é descendente, né? Para o diencéfalo, depois para o bulbo e medula e assim vai. Então, quando se ativa essa área, você inibe a dor. É uma modulação cognitiva. Lembra que eu mostrei um slide que falava que na neuromodulação da dor você tem áreas chamadas supraespinhais? Essa é uma. É uma área cortical supraespinhal de modulação da dor. Eu não falei, eu pulei esse slide, mas eles fazem algumas considerações no início, na discussão do trabalho, dessa modulação descendente, que eles chamam de top-down regulation. É uma regulação do topo para baixo. Ou seja, se você consegue ativar no seu cérebro áreas de raciocínio, de cognição, de criatividade, você vai liberar substâncias a partir dessas áreas que vão atuar nas áreas da dor e você diminui a dor. Por isso que às vezes, se você ficar focado na dor, concentrado na dor, você vai realmente sentir muito ela. Porque você não está elaborando um raciocínio, você está só simplesmente sentindo. Ao passo que se você fizer um trabalho diferente, racional, você pode ativar essas áreas e mexer na dor. Eles dizem que esse processo de top-down regulation, ele tem influência em processos psicológicos, sofre influência de processos psicológicos e cognitivos, tais como desvio da atenção que há sobre a dor, processos cognitivos em um nível mais alto, um nível mais complexo, que precisa de elaboração de raciocínio, desapego emocional e percepção de controle sobre a dor. Isso lembra um pouco de mindfulness, né? Das terapias de aceitação e compromisso, por exemplo. Então, o que eles observaram durante a pesquisa? Que, na hora que aparecia a imagem de Maria, ativava a área do córtex pré-frontal, que inibia a dor. Com a outra imagem, não. E isso foi em todas as mulheres religiosas. Por isso que, apesar da amostra ser muito pequena, quando se aplicou as variáveis estatísticas, né, deu estatisticamente significativo o resultado. Mostrando para nós que existe um controle superior, mais complexo cerebral, que quando ativado pode diminuir a dor. E que a fé pode ativar essas regiões cerebrais. Então eles dizem lá que neste estudo demonstramos que os religiosos são capazes de regular negativamente a intensidade percebida de um estímulo nocivo quando eles são apresentados a uma imagem religiosa. Obviamente, esse estudo pode ser reproduzido para outras coisas como um vídeo, uma oração, né? E é um campo aberto para pesquisa. Interessante também, esse autor aqui, esses autores fizeram um estudo dos correlatos neurais da gratidão. O que eles fizeram? Eles elaboraram um sistema para fazer com que um voluntário se sentisse grato. Então eles construíram uma história, prepararam as pessoas e usaram personagens reais sobreviventes do Holocausto e construíram um momento para que, em dado momento, aquelas pessoas se sentissem muito gratas. Então ele usou de um recurso neurolinguístico, terapêutico, para fazer o voluntário se sentir grato. E o que eles observaram? Que a gratidão ela é processada também numa área da cognição moral, numa área do córtex pré-frontal, e não na área das emoções vulgares, que seria o diencéfalo. Eu mostrei isso só para a gente perceber que perdão, gratidão, coisas que a gente vê e ouve todo dia nas nossas religiões, são áreas, estimulam áreas cerebrais
que, vamos dizer assim, são áreas nobres de elaboração de raciocínio, de criatividade, de cognição. E não áreas vulgares da emoção física, da emoção simples, como, por exemplo, se fartar de comer numa mesa de almoço, por exemplo. Certo? Teve esse trabalho aqui de um estudo piloto, onde uma terapeuta fez a chamada Forgiveness Intervention, terapia do perdão. Então, ela fez uma terapia do perdão com mulheres com fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, com dores difusas, espalhadas por várias regiões do corpo. Só que ela separou as mulheres que tinham sofrido abuso na infância. Abuso de natureza ou sexual ou de outra natureza também. Agressões físicas, verbais, agressões de várias naturezas, abuso. E ela fez uma terapia com essas pacientes durante 6 meses. Interessante é que no corpo do texto, ela diz que ela gasta, nessa terapia do perdão, 2 meses para explicar para o paciente o que é o perdão. Né? Achei interessante isso, porque essas definições, essas coisas que a gente vê nas nossas religiões, às vezes a gente nem entende. Quando a gente ouve, por exemplo, lá falar que Jesus recomendou perdoar 70 vezes 7, às vezes a gente nem entende o que é perdoar. E às vezes a gente vai lá na igreja, tem uma experiência religiosa, ouve a homilia, ouve o livro lá dos Espíritos, ou o pastor, mas a gente não vai a fundo, a gente não traz aquelas definições para uma área cerebral de maior cognição. E não entende o que está lendo, não entende o que está ouvindo, então não tem efeito. Então é preciso, e foi o que essa autora fez, explicar o que é o perdão, fazer com que as pessoas entendam a definição disso. E ela conseguiu melhorar a dor nesses pacientes, que eram pacientes que tinham refratariedade ao tratamento convencional. Agora, eu não sei dizer como que é assim, as minúcias do tratamento. Então, o que a gente tem concluído com isso daí? Que existem indícios científicos que a vivência da espiritualidade, muitas vezes pautadas por experiências religiosas, porque a religião é um facilitador da nossa espiritualidade, e eu pus assim, experiências religiosas de valor moral, seria o coping positivo, né? Ativa áreas cerebrais da cognição no córtex pré-frontal, que, por sua vez, vão inibir regiões de percepção da dor. Então, seria mais ou menos esse o mecanismo pelo qual pode uma imagem, uma vivência, uma experiência religiosa, lógico que aqui a gente simplificou muito, mas seria mais ou menos esse o caminho, de fazer uma compreensão, conforme Gordon Allport dizia, da religiosidade intrínseca, que é fazer com que a pessoa entenda o que está lendo, o que está ouvindo, fazer uma reflexão, uma cognição, um raciocínio em cima daqueles textos, e isso pode ser benéfico, e pelo menos os estudos estão apontando que no tratamento da dor e no tratamento da dor crônica vai funcionar. E a gente percebe isso no dia a dia do consultório. Tem paciente que ele já mostra para você um perfil psicológico mais arredio, de pouca aceitação, de confrontamento. E a dor neles é muito mais difícil de ser resolvida. A gente tem tido uma experiência interessante no Hospital do Câncer, lá com a doutora Patrícia, de um grupo de apoio terapêutico que a gente montou, que chama Doa a Dor. O nome já é sugestivo. Doa é porque a dor tem que doer. Tem que existir uma aceitação desse processo. Porque ela sinaliza algo importante. Eu não posso só querer anestesiar e não refletir sobre o que está acontecendo. Então, a gente desenvolve, através de uma equipe multidisciplinar, encontros semanais, onde a gente fala de amor, de perdão, de fé, de um monte de assuntos relacionados à espiritualidade. Não
um direcionamento religioso, uma denominação religiosa específica. A gente não fala de religião, mas a gente fala de religiosidade. E a Patrícia, principalmente ela, tem percebido uma redução das doses dos medicamentos para os pacientes oncológicos com dor crônica. Ela tem mostrado que, olha, depois que a dona fulano, o seu fulano está aqui com a gente, eu consegui reduzir significativamente as doses. Ela melhorou o convívio da família, porque aqui a gente fala de perdão, de compreender o defeito do outro. E aí, a pessoa tem a possibilidade de olhar para essas questões e raciocinar a respeito. E não só engolir essas definições de perdão, de paciência. E parece que tem surtido efeito. A gente, obviamente, não tem um instrumento para aferir isso. Mas é um caminho. Como às vezes é difícil, dentro do consultório, a gente começar a fazer essa abordagem da dor, esse paradigma biopsíquico sócio-espiritualista, ou espiritual, a gente pode montar grupos. E aí você direciona, é o que eu faço, né, a Patrícia faz, a gente direciona os nossos pacientes com dor crônica para o grupo, eles vão vivenciando as experiências do grupo e parece que o resultado é muito bom, muito promissor. Essa aqui é uma imagem do grupo, né? Já tivemos dia lá de ter 40 pessoas, hoje está oscilando um pouco, mas geralmente são 20 a 30 pessoas. Vocês estão convidados, quem quiser conhecer, lá no auditório do Hospital do Câncer, toda terça-feira às 14 horas. Tá? E parece que quando Jesus disse, vinde a mim, vós que andais em sofrimento, ele estava falando de um processo realmente cognitivo, cerebral, porque todos os ensinamentos dele, se vocês olharem, aquele ensinamento de humildade, de aceitação, de resignação, parece que realmente ativa áreas cerebrais que vão modular a dor e aliviar o sofrimento. Não era uma coisa mística, não. Parece que ele estava predizendo algo que a ciência um dia ia descobrir. Tá bom? Obrigado.